Ella Morgan nunca esperou mais da vida do que trabalho árduo e sobrevivência tranquila. Até que um único convite mudou tudo. Projetada em um mundo de riqueza e privilégio, ela se torna o centro inesperado das atenções na Governors Cup. Mas será que ela está sendo preparada para o fracasso, ou essa é a chance dela provar que pertence ali? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. A luz do sol da manhã entrava pela janela, enquanto Ella Morgan enxugava o suor da testa. Ela estava limpando a enorme casa de fazenda desde as 5 da manhã, e ainda havia muito o que fazer antes de seu empregador voltar para casa. Aos 35 anos, ela havia passado os últimos 3 anos trabalhando como governanta no rancho Westfield, uma das maiores e mais bem-sucedidas criações de cavalos do condado. Senhorita Ella, a senhora está aí? Veio uma voz da porta. Ella se virou para ver Tommy, um dos jovens tratadores de cavalos parado desajeitadamente na entrada da sala de estar. Suas botas estavam enlameadas e ela acabara de esfregar o chão. Tommy, por favor, ela disse apontando para os pés dele. Eu acabei de limpar aqui. O garoto olhou para baixo e pulou de volta para a varanda. Desculpe, senhorita Ella, eu esqueci. O Sr. Graham acabou de ligar do aeroporto. Ele está a caminho de volta de Dallas com alguns amigos importantes e ele quer tudo perfeito. Disse para avisar a senhora para preparar os quartos de hóspedes e garantir que haja champanhe gelado. Ela suspirou. É claro que sim. Graham Westfield nunca dava mais do que algumas horas de aviso quando decidia receber visitas. Aos 42 anos, o dono do rancho havia herdado o império de seu pai 5 anos atrás, e desde então vivia como um rei. Bonito, rico e completamente egocêntrico, Graham tratava o rancho mais como um playground para seus amigos ricos do que a fazenda produtiva que havia sido sob os cuidados de seu pai. Quantos convidados? Ela perguntou, já reorganizando mentalmente. Seu dia, ele não disse. Mas ele está trazendo a senhorita Victoria com ele. O coração de Ella afundou. Victoria Chambers era a noiva de Graham, uma socialite de Dallas, que não escondia seu desprezo pela vida no campo, e especialmente pela equipe. A mulher parecia ter um prazer especial em encontrar defeitos no trabalho de Ella. Obrigada, Tommy. É melhor eu começar a preparar esses quartos. Enquanto o garoto corria, ela se encostou em seu esfregão por um momento, permitindo-se apenas um pequeno momento de frustração antes de endireitar os ombros. Ela precisava desse emprego. Depois que seus pais perderam sua pequena fazenda, em uma seca 5 anos atrás, e ambos faleceram em 1 ano um do outro, ela ficou sem nada além de dívidas e sofrimento. Trabalhar no rancho Westfield havia sido sua tábua de salvação, mesmo que isso significasse lidar com a arrogância de Graham e a crueldade de Victoria. 3 horas depois, ela ouviu o som de carros subindo a longa entrada. Ela acabara de terminar de arrumar flores frescas no último quarto de hóspedes e correu para baixo para encontrar seu empregador e seus convidados. Querido, é absolutamente encantador dessa maneira rústica, disse a voz de Victoria, pingando condescendência ao entrar na casa. Mas eu ainda não entendo por que não poderíamos simplesmente ficar no hotel da cidade. É muito mais civilizado. Graham riu, sua voz profunda enchendo a entrada. Porque os cavalos Westfield são os melhores do país e meus amigos querem ver onde os campeões nascem. Ela ficou parada em silêncio perto da parede enquanto Graham entrava, seguido por Victoria e outras 4 pessoas elegantemente vestidas. Graham era alto e corpulento, seus cabelos escuros mostrando apenas um toque de prata nas têmporas. Apesar de sua arrogância, ela não podia negar que ele era bonito em seu terno sob medida. Victoria, coberta de roupas de grife e brilhando, com joias, parecia ter saído de uma passarela de moda em vez de um avião. Seus cabelos loiros perfeitamente iluminados estavam presos em um coque elegante, e sua mão bem cuidada agarrava o braço de Graham possessivamente. Ah, ela, disse Graham, notando-a. Vejo que o Tommy entregou minha mensagem. Os quartos estão prontos? Sim, Sr. Westfield. Os quartos de hóspedes estão preparados e há champanhe gelando na cozinha.
Os olhos de Victoria percorreram o vestido simples e o avental de ela com desgosto mau, disfarçado. Espero que você tenha arejado os lençóis adequadamente desta vez. Na última visita, tudo cheirava como se tivesse sido guardado por anos. Ela mordeu a bochecha. Sim, senhora. Lençóis limpos em todas as camas. Graham, mal, reconheceu a troca enquanto se virava para apresentar seus amigos. Todos, deixem suas malas aqui. A ela levará para cima mais tarde. Deixem-me mostrar vocês pela propriedade primeiro. Quando o grupo se moveu para a parte de trás da casa para acessar os jardins, uma das mulheres, uma ruiva na casa dos 40 anos, vestindo o que ela supôs ser uma blusa de seda muito cara, sussurrou alto para Victoria. Essa é sua governanta? Querida, ela é praticamente uma mulher pioneira, tão pitoresca. Victoria riu. Eu sei, Graham se recusa a contratar uma equipe adequada. Diz que essas pessoas locais são mais autênticas, como se a autenticidade importasse, quando se trata de serviço. Suas vozes diminuíram quando eles saíram para a varanda dos fundos, mas a picada de suas palavras permaneceu. Ela respirou fundo e começou a recolher suas malas de grife para levar para cima. Nos 3 dias seguintes, ela fez o possível para permanecer invisível enquanto mantinha a casa funcionando sem problemas. Ela preparava o café da manhã antes do amanhecer, limpava enquanto os hóspedes estavam fora passeando pelo rancho ou visitando atrações próximas, e ficava até tarde da noite para limpar depois de seus jantares luxuosos. Na terceira noite, enquanto ela estava limpando a mesa, de jantar depois que os convidados se mudaram para a sala de estar para tomar bebidas, ela ouviu sua conversa. Então, Graham, disse um dos homens, um banqueiro de investimentos de cabelos grisalhos chamado Richard, Victoria nos contou que você está entrando com o Thunder's Legacy na Governor's Cup no próximo fim de semana. Absolutamente, Graham, respondeu o orgulho evidente em sua voz. Ele é o neto do melhor garanhão do meu pai. O pedigree é impecável. A Governor's Cup é um evento e tanto, comentou a esposa de Richard. Todo mundo que é alguém estará lá. Victoria riu levemente. É o evento social da temporada. Eu já mandei fazer minha roupa especialmente. Custou mais do que os carros de algumas pessoas. Falando nisso, disse Richard, você ouviu dizer que a filha de John Preston está dando uma festa de coquetel pré-corrida? Somente mediante convite, é claro. Claro, Victoria ecoou. Estaremos sentados na área VIP com o governador. Mal posso esperar para ver a cara da Caroline Wilson. Ela pensou que o cavalo do marido era uma certeza antes de Graham entrar com o Thunder's Legacy. Ela tentou se concentrar em recolher os pratos em silêncio, mas sua mão escorregou, fazendo um garfo cair ruidosamente contra um prato de porcelana. Todos os olhos se viraram para ela e ela sentiu seu rosto corar de vergonha. Desculpe, ela murmurou, recuperando rapidamente o garfo. Tome cuidado com esses pratos, disse Victoria bruscamente. São Limoges. Uma das mulheres, ela achou que o nome dela era Diane, olhou para ela curiosa. Você já foi às corridas, querida? Antes que ela pudesse responder, Victoria riu. Claro que não. A Governor's Cup não é exatamente um evento para a empregada. Graham riu junto com sua noiva. Imagine, a ela não saberia qual garfo usar para o aperitivo, quanto mais como se comportar na área VIP. O grupo riu, e ela sentiu suas bochechas queimarem mais. Eu já fui às corridas da Feira do Condado. Ela disse baixinho, sem saber por que se sentia obrigada a falar. Meu pai me levava todo ano. Isso só os fez rir mais. A Feira do Condado, Victoria repetiu, enxugando uma lágrima fingida. Que adorável. Graham, é como ter nosso próprio mascote caipira. Graham ergueu sua taça de uísque. Para ela e suas corridas na Feira do Condado, um mundo distante da Governor's Cup. Enquanto brindavam e riam, algo mudou em ela. A humilhação a queimou, substituindo sua aceitação silenciosa usual por uma faísca de raiva. Ela endireitou levemente as costas e continuou a limpar os pratos com a maior dignidade que pôde. Reunir, na verdade, ela disse, surpreendendo até a si mesma ao falar novamente. Eu costumava ajudar meu pai a treinar cavalos quarto de milha.
antes de perdermos nossa fazenda. O cômodo ficou silencioso por um momento. É mesmo? Disse Richard, parecendo levemente interessado. E o que uma governanta sabe sobre corridas de puro sangue? Antes que ela pudesse responder, a ruiva, Melissa, falou. Richard, não a incentive. Da próxima vez ela vai pedir um convite para a Governor's Cup. Os olhos de Graham de repente brilharam, mas não com gentileza. Havia um brilho travesso, quase cruel, neles que deixou ela nervosa. Sabe o quê? É exatamente isso que vou fazer, ele anunciou. Victoria se voltou para ele, confusa. Fazer o quê, querido? Convidar a ela para a Governor's Cup. Graham sorriu amplamente. O que você diz, ela? Você gostaria de ver como vive a outra metade? Venha assistir o Thunder's Legacy fazer história? Ela ficou parada, congelada, com os pratos na mão, sem saber como responder. Ela podia sentir o olhar gélido de Victoria e ver as expressões divertidas nos rostos dos convidados. Esse não era um convite genuíno, era outra oportunidade para eles rirem dela. Sr. Westfield, eu não acho que... Ela começou. Bobagem, Graham interrompeu. Insisto, considere isso um bônus por seu serviço dedicado. A maneira como ele enfatizou essas últimas palavras deixou claro que era uma espécie de piada para ele. O rosto de Victoria havia endurecido. Graham, seja sério. Ela não pode possivelmente... Eu decidi, disse Graham firmemente, embora seu sorriso permanecesse brincalhão enquanto ele se dirigia a seus amigos. Não será divertido? Nossa própria história de Cinderela. Os outros riram, claramente, entendendo que ela seria a piada de uma brincadeira elaborada. O que você diz, ela? Graham pressionou. Sábado que vem, a maior corrida da temporada. Você pode ver como são as corridas de verdade. Ela deveria ter recusado educadamente. Ela deveria ter reconhecido a armadilha que estava sendo armada para ela. Mas ali parada com os pratos na mão, algo teimoso e orgulhoso em seu interior se recusou a recuar. Obrigada pelo convite, Sr. Westfield, disse ela baixinho. Terei prazer em comparecer. Graham pareceu surpreso por um instante, antes de recuperar seu sorriso irônico. Excelente. Então está decidido. Enquanto ela retornava para a cozinha com a louça, ela podia ouvir os sussurros furiosos de Victoria e o riso contínuo dos convidados, do que ela acabara de concordar. E mais importante, como ela sobreviveria a ser o entretenimento de Graham e seus amigos cruéis? O resto da semana passou num borrão. Os convidados de Graham partiram no dia seguinte, mas Victoria permaneceu, passando a maior parte do tempo ao telefone, ou fazendo compras na cidade. Ela mal reconhecia ela, exceto para dar ordens ou reclamações. Graham, enquanto isso, passava seus dias nos estábulos, trabalhando com os treinadores para preparar Thunder's Legacy para a corrida. Ocasionalmente, ela o via das janelas da casa, poderoso e confiante, enquanto dirigia seus funcionários ou exercitava um de seus cavalos premiados. Na quinta-feira anterior à corrida, ela estava pendurando cortinas recém-lavadas no escritório quando Graham entrou inesperadamente. Ela, ótimo! Queria confirmar se você ainda pretende ir à corrida no sábado. Ela desceu cuidadosamente da escada. Se o convite ainda estiver de pé, Sr. Westfield. Graham se encostou em sua mesa, estudando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Está, embora Victoria esteja menos que satisfeita. Entendo se fosse mais conveniente eu recusar, ofereceu ela, esperando que ele pudesse permitir uma saída elegante. Mas Graham balançou a cabeça. Não. Já disse a todos que você virá. Não podemos decepcioná-los agora, podemos? O brilho em seus olhos lhe disse exatamente o que ele queria dizer. Seus amigos estavam ansiosos por seu entretenimento. Ele pegou no bolso e tirou um envelope. Aqui está seu ingresso e um passe para o camarote do proprietário. Esteja lá. Até o meio-dia. E ela? Ele a olhou de cima a baixo criticamente. Tente se vestir apropriadamente, é um evento formal. Ao sair, ela olhou para o envelope em sua mão, uma mistura de medo e determinação a inundando. Ela não tinha roupa adequada, nenhum conhecimento de etiqueta da alta sociedade e nenhuma ilusão sobre o motivo de ter sido convidada. Ela estava entrando numa armadilha, puramente para o divertimento de pessoas que a viam como nada mais que uma empregada.
Mas pela primeira vez em anos, a faísca de desafio que havia surgido quando a zombaram no jantar ainda ardia. Se Graham, Westfield queria humilhá-la, ela não facilitaria para ele. Naquela noite, depois de terminar seu trabalho, ela dirigiu sua velha caminhonete até a cidade. Sua primeira parada foi na loja de artigos usados local, onde a senhora Patterson, a idosa proprietária, a cumprimentou calorosamente. Ela, querida, o que a traz aqui tão tarde? Ela explicou sua situação, embora suavizasse os detalhes sobre o motivo de ter sido convidada. E os olhos da senhora Patterson se estreitaram com compreensão. Então eles acham que podem fazer de você uma tola, não é? E a mulher mais velha balançou a cabeça. Não enquanto eu estiver por perto, venha comigo. No fundo da loja, a senhora Patterson abriu um armário especial. Estes são itens que tenho guardado para a ocasião certa. Nem tudo que chega aqui vai para o salão de vendas, sabe? Ela tirou um saco para roupa e o abriu cuidadosamente para revelar um vestido vintage deslumbrante em um tom suave de azul esverdeado que lembrava a ela um lago de montanha. Este veio da herança da senhora Eleanor Harrington. Ela era uma mulher bastante elegante em sua época e tínhamos tamanhos parecidos. É do início dos anos 60, mas o design clássico nunca sai de moda. O vestido era simples, mas elegante. Um modelo sem mangas com decote barco e uma leve abertura na bainha. O tecido tinha um brilho suave que refletia a luz enquanto a senhora Patterson o segurava. É lindo, sussurrou ela, estendendo a mão para tocar o tecido. Experimente, insistiu a senhora Patterson, a mandando para trás de uma tela. O vestido serviu como se tivesse sido feito para ela. A cor realçava o verde dos olhos castanho claros de ela e complementava seu cabelo castanho. Perfeito, declarou a senhora Patterson quando ela surgiu. Agora tenho sapatos e uma pequena bolsa que combinarão. Você precisará de um chapéu. Claro, é tradicional para as mulheres usarem chapéus nessas corridas chiques. Não posso pagar tudo isso, protestou ela, ciente de seu orçamento limitado. A senhora Patterson ignorou sua preocupação. Considere um empréstimo. Apenas devolva tudo em boas condições. Seus olhos brilharam. E prometa-me contar todos os detalhes sobre suas expressões quando eles a virem. A próxima parada de ela foi na biblioteca da cidade, onde passou 2 horas pesquisando a Governor's Cup, corridas de puro sangue e a etiqueta adequada para eventos de alta sociedade. Quando saiu, seu caderno estava cheio de informações e sua mente fervilhava com possibilidades. Sua última visita foi para ver Martha Jenkins, que havia sido a melhor amiga de sua mãe e era a costureira mais talentosa do condado. Depois de Pinhead explicar seu plano, Martha imediatamente se ofereceu para ajudar com as alterações e para criar um acessório especial que tornaria o traje de ela realmente único. Sua mãe teria tanto orgulho de vê-la de cabeça erguida, disse Martha enquanto tirava suas medidas. Ela nunca deixou ninguém fazê-la se sentir pequena, e você também não deveria. Enquanto ela voltava para o rancho sob um céu cheio de estrelas, sua ansiedade começou a se transformar em algo diferente. Determinação. Graham Westfield a havia convidado para essa corrida para zombá-la, para provar que ela não pertencia ao mundo dele. Ele esperava que ela ficasse intimidada, que tropeçasse e se envergonhasse. Mas Graham havia cometido um erro crítico. Ele a subestimara. Crescer em uma pequena fazenda, ajudando seu pai com seus amados cavalos quarto de milha, ela havia aprendido mais sobre os animais do que a maioria dos proprietários ricos que os tratavam como símbolos de status. E anos, observando seus pais lutarem para salvar sua fazenda, a haviam ensinado a enfrentar probabilidades impossíveis com dignidade. Ao se aproximar da entrada para funcionários do rancho Westfield, ela fez uma promessa a si mesma. Ela iria para a Governor's Cup, não como a piada cruel de Graham, mas como seu verdadeiro eu, uma mulher que entendia e amava cavalos, que carregava a força de seus pais dentro de si e que se recusava a ser envergonhada por sua origem. Graham Westfield pensou que estava a preparando para a humilhação, mas ela Morgan tinha outros planos. A manhã de sábado amanheceu clara e perfeita.
Ela acordou antes do amanhecer, com o estômago a flutuar de nervos. A Governor's Cup era hoje, e apesar de sua determinação, ela não conseguia deixar de se perguntar se estava cometendo um erro terrível. Ela teve um cuidado extra com sua aparência, lavando o cabelo e deixando-o secar ao ar em suas ondas naturais, em vez de prendê-lo em seu habitual coque prático. Após um café da manhã leve, ela colocou o vestido vintage que a Sra. Patterson havia emprestado, juntamente com os sapatos e a bolsa. O chapéu era uma obra de arte. Martha Jenkins havia pegado uma base simples de palha e a transformara com delicadas flores de seda em tons que combinavam perfeitamente com o vestido. Mas o que o tornou realmente especial foi a faixa bordada à mão ao redor da coroa. Pequenos cavalos bordados em fio de prata que brilhavam quando ela virava a cabeça. Martha havia levado 2 noites para completar e ela se recusara a aceitar pagamento. Apenas prometa manter a cabeça erguida, a mulher mais velha dissera. Às 11 horas ela estava vestida e pronta. Ela mal reconhecia a mulher em seu pequeno espelho de banheiro. A elegante estranha que a olhava usava um vestido vintage perfeitamente ajustado que abraçava suas curvas antes de se abrir suavemente nos joelhos. A cor fazia sua pele brilhar e realçava os tons do seu cabelo castanho, que ela havia estilizado em ondas suaves ao redor dos ombros. Martha insistira em aplicar um toque de maquiagem. Nada de dramático, apenas o suficiente para realçar as características naturais de ela. Uma pitada de rímel fez seus olhos castanho claros mais proeminentes e um batom rosa suave adicionou cor ao seu rosto. Lembre-se, Martha havia instruído, quando eles olharem para você, como se você não pertencesse a este lugar, olhe de volta como se você fosse a dona do lugar. Respirando fundo, ela entrou em sua velha caminhonete e seguiu para a Governor's Cup. O hipódromo Lakeside Downs era uma instalação impressionante, a cerca de 1 hora de carro do rancho Westfield. Ao se aproximar, ela pôde ver os estacionamentos se enchendo de carros de luxo. Carros esportivos elegantes, SUVs de alta gama e até algumas limusines enchiam a seção VIP. Sua caminhonete desgastada parecia lamentavelmente fora de lugar, enquanto ela entrava na área de estacionamento geral. Mas ela se recusou a se sentir envergonhada. Ela conferiu sua aparência pela última vez no espelho retrovisor, arrumou o chapéu e saiu da caminhonete. A caminhada até a entrada foi mais longa do que ela esperava, e ela podia sentir olhares curiosos dos outros participantes, enquanto seguia em direção ao portão. Muitas mulheres usavam roupas de estilistas com logotipos que ela reconhecia de revistas, combinadas com chapéus que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em um mês. Na entrada VIP, ela apresentou seu ingresso e o passe para o camarote do proprietário. As sobrancelhas do atendente se ergueram levemente enquanto ele olhava do passe para o rosto dela, claramente tentando colocá-la entre a multidão de elite habitual. Primeira vez na Governor's Cup? Perguntou ele enquanto escaneava seu ingresso. Sim, admitiu ela com um pequeno sorriso. Mas não é minha primeira vez em um hipódromo. Dentro, o local era ainda mais impressionante. A arquibancada se erguia em níveis amplos, e além dela, ela podia ver a oval verde esmeralda da pista. Multidões bem vestidas se movimentavam, muitas com taças de champanhe, apesar da hora precoce. As mulheres estavam vestidas com roupas coloridas e chapéus elaborados, enquanto os homens usavam ternos e paletós caros. Ela consultou o pequeno mapa em seu programa e seguiu em direção aos camarotes do proprietário. A cada passo, ela endireitava um pouco mais sua postura, lembrando-se do conselho de Martha. A seção dos camarotes do proprietário ficava em um nível elevado, com uma excelente vista da pista e do círculo dos vencedores. Ao se aproximar, ela pôde ver Graham de pé com Victoria e vários outros, champanhe na mão. Victoria estava vestida com o que era claramente uma roupa de estilista, um vestido vermelho ousado com um chapéu dramático para combinar. Ela parecia pertencer à capa de uma revista. Ela hesitou por apenas um momento, depois respirou fundo e caminhou para a frente. Foi Richard quem anotou primeiro. Sua conversa com Graham parou no meio da frase,
quando seus olhos se fixaram em algo atrás do ombro de Graham. Um por um, os outros no grupo se viraram para olhar. Graham foi o último a se virar. Quando o fez, o sorriso irônico que ele tinha estava congelado em seu rosto. Por um longo momento, ninguém falou. Ela ficou perfeitamente parada, permitindo que eles absorvessem sua transformação. O elegante vestido vintage, o cabelo perfeitamente estilizado, o chapéu artesanal com seu bordado sutil e brilhante. Ela, disse Graham finalmente, sua voz tingida de descrença. O rosto de Victoria se contraiu, seus olhos se estreitando enquanto ela absorvia a aparência de ela. Bem, disse ela com um falso entusiasmo, você certamente se arrumou melhor do que eu esperava. Obrigada pelo convite, Sr. Westfield, disse ela calmamente, olhando diretamente para Graham. A pista é linda. Graham parecia incapaz de formar uma frase completa. Sim, eu não... Richard deu um passo à frente, subitamente todo charme. Minha cara, você está absolutamente deslumbrante. Esse vestido é esquisito. Givenchy vintage, não é? Ela sorriu. Eu acredito que sim. Embora não possa me atribuir o mérito de reconhecê-lo sozinha. Onde na terra você encontrou uma peça dessas? Perguntou Melissa, a ruiva que havia caçoado de ela no jantar. Uma amiga muito gentil me emprestou para hoje, respondeu ela. E esse chapéu, exclamou Diane, a esposa de Richard. Esses cavalos bordados são divinos. É uma peça sob encomenda? É, disse ela, tocando levemente a aba. Outra amiga fez para mim. Victoria passou o braço pelo de Graham possessivamente. Que sorte você tem de ter amigas tão generosas, disse ela, o tom deixando claro que duvidava da história de ela. Graham, querido, não deveríamos estar verificando o Thunder's Legacy antes da corrida? Mas Graham parecia relutante em ir embora. Ele ainda estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Surpresa, certamente, mas algo mais também, claro, disse ele finalmente. Ela fique à vontade, tem champanhe e canapés, voltaremos em breve. Enquanto Graham e Victoria se afastavam, ela ouviu Victoria sibilando. O que está acontecendo? Ela parece que pertence aqui. Richard imediatamente ofereceu a ela uma taça de champanhe. Então ela, Graham nos disse que você costumava trabalhar com cavalos antes de se tornar a governanta dele. Ela aceitou a taça. Sim, meu pai criava e treinava cavalos quarto de milha. Nada tão grandioso quanto a fazenda Westfield, mas ele me ensinou tudo o que sei sobre cavalos. Cavalos quarto de milha, disse Melissa com uma leve ruga no nariz. Não são aqueles que eles usam em rodeios? Entre outras coisas, respondeu ela agradavelmente. Eles são incrivelmente versáteis, mas sempre admirei os puros-sangues por sua velocidade e garra. Para surpresa de ela, várias pessoas pareciam genuinamente interessadas em seu conhecimento. Enquanto esperavam a primeira corrida começar, ela se viu respondendo perguntas sobre diferentes raças e técnicas de treinamento. Anos ajudando seu pai lhe haviam dado insights que até mesmo esses ricos proprietários de cavalos consideravam valiosos. Quando Graham e Victoria voltaram, encontraram ela no centro de um grupo envolvido, descrevendo animadamente a diferença entre a passada natural de um cavalo e uma que havia sido treinada incorretamente. O corpo não mente, ela estava dizendo. Você sempre pode dizer observando como eles se movem se estão confortáveis ou se forçando a uma posição antinatural. Fascinante, disse Richard. Nunca tinha pensado dessa forma. Graham pigarreou e o grupo se virou para ele. Vejo que você está fazendo amizades, disse ele a ela, seu tom difícil de interpretar. Sua governanta tem bastante conhecimento sobre cavalos, Graham, comentou Richard. Você nunca mencionou isso. Os olhos de Graham encontraram os de ela. Não, disse ele lentamente. Acho que não mencionei. Victoria rapidamente mudou de assunto, direcionando a atenção de todos para a próxima corrida e fazendo questão de consultar seu programa. Olha, o cavalo de Caroline Wilson está na segunda corrida. Que tal fazermos algumas apostas amigáveis? Enquanto os outros se voltavam para discutir apostas, Graham se moveu para ficar ao lado de ela na balaustrada do camarote. Você está cheia de surpresas hoje, disse ele baixinho. Ela manteve os olhos na pista. Estou apenas sendo eu mesma, Sr. Westfield. Graham, ele corrigiu.
Acho que podemos dispensar a formalidade por hoje. Ela olhou para ele então, percebendo a expressão curiosa em seu rosto. Ele parecia genuinamente perplexo, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Graham, ela repetiu suavemente, e então voltou-se para a pista quando o locutor chamou os cavalos para os portões de largada da primeira corrida. Conforme o dia progredia, ela se sentia cada vez mais confortável em um ambiente que deveria tê-la intimidado. Entre as corridas, ela se misturou com os amigos de Graham e outros proprietários de cavalos, muitos dos quais pareciam encantados com seu conhecimento autêntico e entusiasmo pelo esporte. Victoria observava com crescente irritação enquanto ela se tornava o centro das atenções. Ela esperava que a governanta de Graham fosse desajeitada e deslocada, um alvo fácil para ridículo. Em vez disso, ela estava navegando pelas águas sociais com graça inesperada e, pior ainda, linda enquanto o fazia. Seu vestido é deslumbrante, comentou uma mulher para ela. Tão elegante. Eles não fazem mais assim. E te cai perfeitamente, acrescentou outra. A maioria das jovens de hoje prefere aqueles estilos justos e reveladores, mas há algo a ser dito sobre a elegância clássica. Victoria puxou a gola de seu próprio vestido, subitamente consciente de como ele poderia parecer em comparação. A maior surpresa veio quando visitaram os estábulos entre as corridas. Graham sugeriu que verificassem Thunder's Legacy antes de sua grande corrida e todo o grupo o havia seguido. Os estábulos do Lakeside Downs eram de última geração, com baias espaçosas e corredores imaculados. Thunder's Legacy era um magnífico garanhão, 17 mãos de músculos ondulantes, com uma pelagem castanho escuro brilhante. Quando o grupo se aproximou, o cavalo lançou a cabeça nervosamente, sentindo a tensão e a emoção do dia da corrida. Ele parece agitado, comentou Victoria, mantendo-se bem longe da baia. É nervosismo normal pré-corrida, garantiu Graham, embora ela tenha notado um brilho de preocupação cruzar seu rosto. Sem pensar, ela deu um passo à frente. Posso? Perguntou ela a Graham, gesticulando para o cavalo. Após um momento de hesitação, ele acenou com a cabeça. Ela se aproximou da baia lentamente, fazendo sons de clique suaves com a língua. Thunder's Legacy virou a cabeça para ela, orelhas eriçadas de interesse. Olá, lindo, murmurou ela, estendendo a mão plana com uma pequena fatia de maçã que havia guardado da mesa de refrescos. Você não é algo especial? Para espanto de todos, o garanhão nervoso abaixou a cabeça e gentilmente aceitou a oferenda de sua palma. Ela acariciou seu focinho, falando em tons baixos e suaves que pareciam acalmar o animal imediatamente. Olha só, disse Richard. Ele é como um cavalo diferente. Graham se aproximou, observando maravilhado enquanto ela verificava as pernas do garanhão com mãos experientes, falando com ele o tempo todo. Ele está em excelente condição, disse ela a Graham. Forte e pronto. Mas ele é sensível. Você pode ver isso em seus olhos. Ele está percebendo a excitação de todos. O que você sugeriria? Perguntou Graham. E ela ficou surpresa com o genuíno interesse em sua voz. Se possível, peça ao seu treinador para levá-lo a um lugar tranquilo por cerca de 20 minutos antes da corrida. Deixe-o acalmar sua mente e... Ela hesitou, insegura se estava se intrometendo. Continue, encorajou Graham. Quando o selarem, certifique-se de que a barrigueira não esteja muito apertada de imediato. Deixe-o se acostumar gradualmente. Alguns puros-sangues são sensíveis a isso, e se ele estiver desconfortável no início, isso poderia afetar toda a corrida. Graham a encarou por um longo momento. Depois se virou para seu treinador, que estava pairando por perto. Você ouviu isso, Joe? Vamos tentar. O treinador acenou com a cabeça, claramente impressionado com a avaliação de ela. Enquanto voltavam para a tribuna, Graham caminhou ao lado de ela. Onde você aprendeu tudo isso? Perguntou ele. Meu pai, respondeu ela. Ele sempre dizia que cavalos são como pessoas. Eles se saem melhor quando se sentem compreendidos. Graham ficou quieto por um momento. Eu nunca soube. Você nunca perguntou, disse ela simplesmente. Na hora em que a corrida de Thunders
Legacy estava prestes a começar. Ela havia se tornado uma espécie de sensação no círculo de Graham. A notícia havia se espalhado sobre seu conhecimento de cavalos e sua maneira fácil com o garanhão nervoso. Vários donos a envolveram em conversas sérias sobre seus próprios cavalos e até mesmo alguns treinadores haviam procurado sua opinião. Victoria estava furiosa. O que deveria ser seu dia triunfal, exibindo seu noivo bem-sucedido e seu cavalo de corrida premiado para a elite da sociedade, havia se tornado de alguma forma o show de ela. Pior ainda era a maneira como Graham continuava olhando para sua governanta, como se visse algo valioso que havia passado despercebido anteriormente. Não está na hora de colocá-la de volta em seu lugar? Sibilou Victoria para Graham enquanto eles tomavam seus lugares para a corrida principal. Essa pequena encenação de Cinderela já durou o suficiente. Graham franziu a testa. Ela não está encenando nada, Victoria. É isso que é tão surpreendente. Ah, por favor, zombou Victoria. O vestido vintage de grife, o chapéu sob encomenda, alguém a treinou muito bem para essa pequena artimanha. Antes que Graham pudesse responder, o locutor anunciou a corrida da Copa do Governador, e a atenção de todos se voltou para a pista. 8 puros sangues desfilaram pela tribuna, jóqueis em sedas coloridas empoleirados em suas costas. Thunder's Legacy parecia magnífico nas cores verde e dourado de Westfield. Quando os cavalos entraram nos portões de largada, ela se viu prendendo a respiração. Apesar de tudo, a crueldade inicial de Graham, a hostilidade de Victoria, ela realmente queria que o belo garanhão vencesse. O sino tocou. Os portões se abriram e os cavalos explodiram na pista. A multidão rugiu enquanto os puros sangues trovejavam, jóqueis baixos sobre seus pescoços. Thunder's Legacy largou bem e se estabeleceu na 4ª posição ao longo do trilho. Boa posição, murmurou ela. Ele não está brigando com a embocadura. Graham lançou um olhar para ela, depois de volta para a pista, seu rosto tenso de concentração. Ao contornarem a primeira curva, Thunder's Legacy subiu para o 3º lugar, correndo suave e controlado. Na reta oposta, ele havia avançado para o 2º lugar e estava ganhando do líder. Vamos lá, garoto, sussurrou ela, envolvida na emoção apesar de si mesma. Os cavalos contornaram a curva final e Thunder's Legacy fez sua jogada, avançando com passadas poderosas. A multidão estava de pé, gritando e torcendo enquanto o garanhão se igualava ao líder. Depois, gradualmente avançava. Vamos! Gritou Graham, sua compostura usual esquecida. Na reta final, Thunder's Legacy encontrou outra marcha e se afastou. Do grupo, cruzando a linha de chegada 2 comprimentos à frente de seu concorrente mais próximo. O camarote do proprietário explodiu em comemoração. Graham estava radiante, aceitando apertos de mão e parabéns de todos os lados. Victoria o abraçou, plantando um beijo possessivo em seus lábios para as câmeras que certamente estavam assistindo. Mas no meio da celebração, os olhos de Graham buscaram ela. Quando a encontrou, o rosto dela brilhando com alegria genuína. Pela vitória do cavalo, algo se mexeu dentro dele. Ela não era uma empregada naquele momento, nem uma curiosidade, nem o alvo de uma piada cruel. Ela era simplesmente uma mulher que compartilhava seu amor por esses magníficos animais, celebrando um momento de pura vitória. Nós conseguimos, disse ele a ela por sobre o barulho da multidão, como se ela tivesse feito parte de sua equipe. O tempo todo, ela sorriu de volta, incapaz de se controlar. Ele foi magnífico. Após a corrida, a tradição ditava que o dono vencedor e seus convidados fossem até o círculo dos vencedores para fotos e a apresentação do troféu. Sem pensar, Graham segurou o cotovelo de ela. Venha conosco, disse ele. Victoria imediatamente protestou. Graham, isso é inapropriado. O círculo dos vencedores é para a família e amigos próximos, não? Ela ajudou com o legado do trovão hoje. Graham interrompeu. Eu quero ela lá. Antes que Victoria pudesse argumentar mais, eles foram levados pela multidão em direção à pista. Fotógrafos e repórteres já estavam se reunindo em torno do Círculo dos Vencedores, onde o legado do trovão estava sendo resfriado por seus tratadores. Sob o brilhante sol do Círculo dos Vencedores, com flashes de câmeras e o troféu de prata reluzente sendo apresentado,
Ela deveria se sentir deslocada. Mas enquanto ela permanecia um pouco de lado, observando Graham receber os parabéns do governador, sentiu um estranho senso de pertencimento. O garanhão, ainda respirando pesadamente após o esforço, virou a cabeça em direção a ela e relinchou. Suavemente, ela estendeu a mão automaticamente para acariciar seu pescoço, murmurando elogios por sua performance. Um fotógrafo, percebendo a reação do cavalo a ela, exclamou: "Senhorita, podemos tirar uma foto sua com o cavalo? Ele parece gostar de você." Antes que ela pudesse responder, Victoria se interpôs entre eles. "Eu não acho que seja uma boa ideia", disse ela firmemente. "Esta é uma oportunidade de fotos familiares." Mas o garanhão tinha outras ideias. Ele esticou o pescoço por cima de Victoria, buscando o toque de ela, quase derrubando a decoração de flores de seda no chapéu de Victoria. A multidão riu, e várias câmeras dispararam, capturando a expressão indignada de Victoria. Graham, retornando, após receber o troféu, observou a cena com divertimento. "Acho que o legado do trovão deixou sua preferência clara", disse ele, arrancando outra risada dos presentes. O rosto de Victoria ficou vermelho de raiva e constrangimento. "Graham", disse ela entre os dentes cerrados, "controle seu cavalo." "Venha aqui, ela", disse Graham, ignorando o olhar fulminante de sua noiva. "Vamos tirar essa foto." A foto resultante, Graham segurando o troféu, ela ao lado dele com uma mão acariciando suavemente o pescoço do legado do trovão e o garanhão parecendo satisfeito apesar da multidão e das câmeras, apareceria na sessão de esportes do jornal no dia seguinte. Victoria observava de longe, furiosa. Este era o momento de seu triunfo social, sua oportunidade de brilhar como a futura senhora Graham Westfield. Em vez disso, todos os olhos estavam na governanta, que de alguma forma se transformara em alguém digna de atenção. Enquanto voltavam para a arquibancada para as celebrações pós-corrida, Victoria puxou sua amiga Melissa para o lado. "Isso foi longe demais", sibilou ela. "Você viu como ele a olhou? Como todos estavam se derretendo por seu conhecimento e aquele vestido ridículo?" Melissa acenou com a cabeça em sinal de simpatia. "É absurdo. Ela ainda é só a empregada, não importa como esteja vestida." Os olhos de Victoria se estreitaram enquanto ela observava Graham se abaixar para ouvir algo que ela estava dizendo, um sorriso se espalhando por seu rosto. "Eu preciso lembrar a todos exatamente quem ela é", disse Victoria. "E eu sei exatamente como fazer isso." Melissa ergueu uma sobrancelha perfeitamente bem cuidada. "No que você está pensando?" "O baile de caridade dos Prestons no próximo fim de semana", disse Victoria, um plano se formando em sua mente. "Graham sempre leva um cheque de doação considerável. Este ano, acho que teremos uma apresentação especial." Enquanto Victoria descrevia seu plano, um sorriso frio se espalhou por seu rosto. Ella Morgan pode ter ganhado esta rodada, mas Victoria Chambers não estava prestes a perder a guerra, ou seu futuro marido, para uma governanta do nada. Enquanto isso, felizmente, inconsciente da trama sendo tramada contra ela, ela estava vivendo um dos dias mais maravilhosos de sua vida. A emoção das corridas, a emoção da vitória do legado do trovão e, mais surpreendentemente, o calor crescente nos olhos de Graham quando ele a olhava, tudo se combinou para criar um dia que ela nunca esqueceria. Quando o sol começou a se pôr sobre Lakeside Downs, lançando um brilho dourado sobre a pista, Graham encontrou ela parada sozinha no corrimão, observando os cavalos sendo levados de volta aos estábulos. "Obrigado", disse ele baixinho, vindo se posicionar ao lado dela. Ela olhou para ele surpresa. "Por quê?" "Por me provar errado", disse ele simplesmente. "Eu a convidei pensando..." Ele interrompeu, parecendo envergonhado por suas intenções. "Originais." "Eu sei por que você me convidou", disse ela, sua voz firme, "para rir às minhas custas." Graham teve a graça de parecer envergonhado. "Sim, e me desculpe por isso. Mas hoje você me mostrou a todos, como a verdadeira classe se parece. Não tem nada a ver com dinheiro ou marcas de grife." Por um momento eles ficaram em silêncio, observando a atividade na pista abaixo. "Você estará nos estábulos." "Amanhã?" perguntou Graham de repente.
Eu gostaria da sua opinião sobre uma nova potra que acabamos de adquirir. Ela se virou para olhar para ele, procurando em seu rosto sinais de zombaria, mas encontrando apenas interesse genuíno. Tenho domingos de folga, lembrou-o ela. Eu sei, disse ele. Considere um favor, não trabalho. Eu valorizaria sua opinião. Algo quente se desdobrou no peito de ela com suas palavras. Tudo bem, ela concordou. Vou passar lá de manhã. Quando ela se virou para ir embora, Graham segurou sua mão levemente. Ela, disse ele, sua voz baixa. Você foi a mulher mais bonita no hipódromo hoje. Eu queria que você soubesse disso. Antes que ela pudesse responder, Victoria apareceu ao lado dele, passando o braço por ele possessivamente. Você está aí, querido. Todos estão nos esperando na recepção de champanhe. Seus olhos deslizaram desdenhosamente sobre ela. Tenho certeza de que ela está cansada e quer ir para casa. Não está, querida? Ela gentilmente retirou a mão da de Graham. Sim, foi um longo dia. Parabéns novamente pela vitória, Sr. Westfield. Enquanto ela se afastava, ela podia sentir os olhos de Graham a seguindo. Pela primeira vez em anos, algo como esperança floresceu em seu coração. Mas quando ela olhou para trás e viu a expressão calculista de Victoria, ela soube que o triunfo do dia pode ter tido um custo que ela ainda não compreendia. A manhã de domingo amanheceu clara e brilhante. Ela acordou cedo, hábitos formados por anos de trabalho na fazenda, e depois tarefas domésticas, tornando impossível dormir até mais tarde, mesmo em seu dia de folga. Por um momento, ela ficou na cama, as lembranças do dia anterior a inundando, as corridas, a vitória do legado do trovão e, mais inquietante de todos, a forma como Graham a olhara. Você foi a mulher mais bonita no hipódromo hoje. Suas palavras ecoavam em sua mente, enviando uma onda de excitação em seu peito que ela rapidamente tentou suprimir. Graham Westfield estava noivo de Victoria. Ele era seu empregador, e até ontem ele mal parecia notar sua existência, além de sua capacidade de manter sua casa em ordem. Um dia de gentileza não apagava anos de indiferença, ela se lembrou. Firmemente, ainda assim, ela se viu cuidando mais de sua aparência, enquanto se preparava para visitar os estábulos. Ela escolheu um simples vestido de algodão azul, nada de extravagante como o tesouro vintage de ontem, mas certamente melhor do que suas roupas de trabalho habituais. Ela deixou o cabelo solto sobre os ombros, lembrando-se de como os olhos de Graham haviam se fixado nele no dia anterior. Enquanto dirigia para o rancho, ela repreendeu a si mesma por esses pensamentos tolos. Graham havia pedido sua opinião sobre um cavalo. Só isso. Não era um convite romântico, apenas um reconhecimento de seu conhecimento. Depois de anos sendo invisível a ele, ser vista por suas habilidades era uma vitória suficiente. O rancho estava quieto quando ela chegou, a maioria da equipe tendo o dia de folga. Ela estacionou perto dos estábulos e seguiu para dentro, respirando os aromas familiares de feno, couro e cavalos. Você veio. Ela se virou para ver Graham emergindo, de uma das baias, vestido casualmente com jeans e uma camisa azul clara de botões, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Sem seu traje de negócios habitual, ele parecia mais jovem, mais acessível. A luz do sol da manhã que entrava pelas janelas do estábulo atingia as mechas grisalhas em suas têmporas, fazendo-as brilhar. Eu disse que viria, respondeu ela. Simplesmente. Algo como prazer brilhou em seu rosto. Sim, você disse. E depois de ontem aprendi a não subestimar sua palavra. Ele fez um gesto em direção à extremidade do estábulo. A potra está por aqui. Eu a tenho há cerca de uma semana. Enquanto caminhavam, Graham perguntou. Você voltou para suas roupas normais hoje? Aquele vestido de ontem foi incrível. Foi emprestado, admitiu ela. De uma amiga que é dona da loja de artigos usados na cidade. Eu não poderia pagar nada assim sozinha. Graham parecia pensativo. Ainda assim, você parecia mais à vontade nele do que muitas mulheres que conheço que gastam milhares em seus guarda-roupas. Antes que ela pudesse responder, eles chegaram a uma baia onde uma potra castanha delicada, com uma estrela branca, estava os observando cautelosamente. Esta é a glória da manhã, disse Graham.
sua voz se suavizando enquanto ele se dirigia à jovem égua. Ela tem linhagens excelentes, mas tem sido difícil de lidar. Se assusta com tudo, não deixa os treinadores se aproximarem do lado esquerdo e se recusa a ser levada para o trailer. Ela se aproximou da baia lentamente. A potra recuou, orelhas achatadas levemente. Ela está assustada, observou ela baixinho. O dono anterior disse que ela foi maltratada por um tratador antes que ele a comprasse, explicou Graham. Agora ela não confia em ninguém. Ela assentiu sem tirar os olhos da potra. Posso entrar? Graham hesitou. Ela já chutou 2 dos meus tratadores. Terei cuidado, prometeu ela. Depois de um momento, Graham assentiu e destrancou a porta da baia. Ela entrou lentamente, mantendo seus movimentos suaves e deliberados. Ela não se aproximou diretamente da potra, mas ficou parada em silêncio logo dentro da porta, sua linguagem corporal aberta e não ameaçadora. Olá, linda, murmurou. Ela se... Ninguém vai te machucar aqui. A potra a observava cautelosamente, narinas dilatadas. Ela começou a cantarolar baixinho, uma velha cantiga de ninar que sua mãe costumava cantar. Gradualmente, ela deu um passo à frente, parou novamente, dando tempo à potra para se ajustar à sua presença. Após alguns minutos dessa aproximação paciente, ela estava perto o suficiente para estender a mão. Olha ao lado esquerdo dela, disse ela baixinho para Graham, que observava da porta. Vê como ela está protegendo? Acho que ela pode ter se machucado ali. Graham entrou no estábulo, cuidadoso em seguir o exemplo de ela de movimentos lentos e deliberados. Juntos ficaram em silêncio até que a potranca finalmente esticou o pescoço para frente, a curiosidade superando o medo. Isso mesmo. Ela encorajou, deixando a potra cheirar sua mão antes de acariciar suavemente seu pescoço. Você está segura agora. Com incrível paciência, ela contornou o lado esquerdo da potranca, falando com voz suave o tempo todo. Quando finalmente colocou a mão no flanco esquerdo do animal, a potranca se contraiu, mas não chutou nem disparou. Com certeza tem algo errado aqui, disse ela, seus dedos sondando suavemente. Acho que ela pode ter uma lesão muscular que nunca cicatrizou corretamente. Isso está causando dor quando alguém toca nessa área ou quando ela é solicitada a entrar em um reboque, o que exigiria que ela se impulsionasse com essa perna. Graham se aproximou para ver. O veterinário a examinou quando ela chegou, mas não encontrou nada. É sutil, explicou ela. Você precisa saber exatamente onde procurar. Meu pai teve uma égua com um problema semelhante anos atrás. Levou meses de terapia de massagem suave e exercícios graduais para ajudá-la a se recuperar. Enquanto continuavam trabalhando com a potranca, ela demonstrou as técnicas que seu pai havia usado. Alongamentos suaves, pontos de pressão cuidadosos e toque calmante. Para o espanto de Graham, a égua assustada relaxou gradualmente sob os cuidados de ela. Você tem um dom, disse ele com admiração genuína em sua voz. Ela sorriu focada na égua. Não é um dom, apenas experiência e paciência. Meu pai sempre dizia que os cavalos nunca esquecem quem os machuca ou quem os ajuda. Graham ficou quieto por um momento, observando-a trabalhar. Acho que isso também é verdade para as pessoas, disse ele finalmente. Seus olhares se encontraram sobre as costas da potranca e algo não dito passou entre eles. Ela foi a primeira a desviar o olhar, suas bochechas corando. Posso mostrar ao gerente da sua cocheira como continuar esses exercícios, ofereceu ela. Com cuidados constantes, ela deve melhorar significativamente em algumas semanas. Ou você poderia vir regularmente para trabalhar com ela, sugeriu Graham. Eu a pagaria, é claro. Ela considerou a oferta. Eu não preciso de pagamento para ajudar um animal com dor. Então considere isso uma consulta profissional. Seu conhecimento é valioso, ela. Você deve ser compensada por isso. O respeito em sua voz era algo completamente novo, e ela se viu concordando antes mesmo de ter pensado direito. Tudo bem, eu poderia vir nos meus dias de folga. Eles passaram mais 1 hora com Morning Glory, com ela demonstrando várias técnicas e Graham mostrando ser um aluno rápido. Quando saíram do estábulo, a potranca seguia ela como um cachorro grande demais, relinchando baixinho quando ela
Se preparava para ir embora. Ela já criou laços com você, observou Graham enquanto voltavam para as portas principais do estábulo. Ela só precisava de alguém para entender sua dor, respondeu ela. Lá fora, o sol da manhã estava quente em seus rostos. Graham hesitou, parecendo relutante em que seu tempo juntos terminasse. Você já tomou café da manhã? Perguntou ele de repente. A senhora Jimenez sempre deixa comida na cozinha da casa principal antes de tirar folga aos domingos. Eu estava prestes a preparar algo para mim mesmo. Ela sabia que deveria recusar educadamente. Compartilhar uma refeição com seu empregador em sua casa, quando ela não estava cozinhando ou servindo, ultrapassava uma linha em seu relacionamento que ela não tinha certeza se deveria ser ultrapassada. Mas o calor genuíno nos olhos de Graham tornou a recusa difícil. Eu poderia comer, ela admitiu. Graham sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou seu rosto geralmente sério. Ótimo. Eu faço um café horrível, mas me disseram que minhas omeletes são aceitáveis. Enquanto caminhavam em direção à casa principal, ela estava ciente de como isso era diferente de sua abordagem usual à imponente estrutura. Por 3 anos, ela havia entrado pela porta de serviço, chegado exatamente na hora do trabalho e se concentrado apenas em suas funções. Agora, ela estava andando ao lado do dono, convidada como hóspede e não como empregada. Na cozinha, seu domínio durante a semana, Graham se moveu com confiança inesperada, pegando ingredientes na geladeira e aquecendo uma frigideira. No fogão. Sente-se, instruiu ele, gesticulando para um dos banquinhos na grande ilha. Deixe-me servi-la por uma vez. Enquanto ele preparava a refeição deles, Graham perguntou a ela sobre a fazenda de seus pais e como ela havia aprendido tanto sobre cavalos. Ela se viu compartilhando histórias em que não havia pensado em anos, ajudando seu pai a parir potros no meio da noite, a primeira vez que ela havia cavalgado sem sela e a velha égua que só pegava a boca se você cantasse para ela primeiro. Parece que você teve uma infância maravilhosa, comentou Graham enquanto colocava uma omelete perfeita em seu prato. Não tínhamos muito dinheiro, admitiu ela, mas éramos felizes. A seca mudou tudo. 5 anos sem chuva suficiente e mesmo o trabalho mais árduo não conseguiu salvar a fazenda. Graham sentou-se em frente a ela com seu próprio prato. Foi aí que você veio trabalhar aqui? Quase. Meus pais se mantiveram o máximo que puderam, mas o banco finalmente fez a execução hipotecária. O estresse foi demais para o coração do meu pai. Ele morreu 6 meses depois. Minha mãe a seguiu em 1 ano. Ela não pretendia compartilhar tanto, mas havia algo no silêncio atencioso de Graham que convidava à confiança. Sinto muito, disse ele simplesmente. Isso deve ter sido incrivelmente difícil. Ela assentiu, dando uma mordida em sua omelete para se dar um momento para recuperar a compostura. Isso está delicioso, disse ela, mudando de assunto deliberadamente. Graham aceitou a mudança com graça. Não pareça tão surpresa, brincou ele. Eu não nasci com uma colher de prata, sabe? Minha mãe insistiu que eu aprendesse habilidades básicas de culinária antes que ela me deixasse ir para a faculdade. Eu não sabia disso, disse ela. Eu supus que eu sempre fui rico. Graham sorriu ironicamente. Meu pai construiu o Westfield Ranch do zero. Ele cresceu na pobreza, filho de um arrendatário. Tudo o que ele conseguiu, ele conquistou com trabalho árduo e determinação. Você deve ter se orgulhado muito dele. Eu me orgulhava, disse Graham, sua expressão amolecendo com a lembrança. Ele era duro, mas justo. Esperava muito de todos, incluindo ele mesmo. Seu rosto ficou levemente nublado. Não tenho certeza se ele reconheceria o que eu fiz com seu legado. O que você quer dizer? Graham olhou para o seu prato. Quando ele morreu, eu tinha 37 anos e havia passado 15 anos em finanças corporativas em Dallas. Eu sabia como ganhar dinheiro e gastá-lo, mas não sabia quase nada sobre administrar uma fazenda. Ele olhou para cima, encontrando os olhos de ela. Eu dependi de gerentes e trabalhadores contratados para fazer o que meu pai fazia sozinho. Eu tratei este lugar mais como uma casa de férias do que a fazenda de trabalho que ele construiu. Havia arrependimento genuíno em sua voz, e ela se viu respondendo à sua vulnerabilidade. Não é tarde demais para mudar isso,
disse ela gentilmente. Talvez não, concordou ele, mantendo seu olhar por um longo momento. A atmosfera íntima foi quebrada pelo som de um carro parando do lado de fora. Graham olhou para a janela. Essa seria Victoria, disse ele, sua expressão voltando à sua reserva usual. Ela mencionou que poderia passar no caminho de volta da igreja. Ela imediatamente se levantou pegando seu prato. Eu deveria ir. Você não precisa, disse Graham, embora seu tom não tivesse convicção. Sim, eu preciso. Ela enxaguou seu prato na pia, desconfortável com a ideia de Victoria a encontrar compartilhando uma refeição com Graham em sua cozinha. Obrigada pelo café da manhã e por pedir minha opinião sobre Morning Glory. Ela... Graham começou, mas antes que ele pudesse continuar, a porta da frente se abriu e a voz de Victoria o chamou. Graham, onde você está, querido? Na cozinha, respondeu ele, sem tirar os olhos de ela. Victoria apareceu na porta, elegante, em um vestido rosa claro e jaqueta combinando. Seu sorriso vacilou quando ela viu ela. O que é isso? Perguntou ela, sua voz friamente educada. Ela veio ver a nova potranca, explicou Graham. Ela acha que identificou o problema que o veterinário perdeu. Os olhos de Victoria se estreitaram levemente. Como útil. No dia de folga dela, nada menos. Eu estava apenas indo embora, disse ela, movendo-se em direção à porta. Bom dia, Sra. Chambers. Antes de você ir, disse Victoria, sua voz repentinamente calorosa, embora seus olhos permanecessem frios, eu queria convidá-la para o baile de caridade de Preston no próximo sábado à noite. Ela parou, surpresa. Eu? Sim, disse Victoria com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Depois de sua maravilhosa apresentação nas corridas de ontem, todos têm falado sobre você. Achei que seria encantador tê-la lá para a apresentação. Apresentação? Perguntou Graham, parecendo confuso. Victoria se voltou para ele. Eu ia te surpreender, querido, mas já que ela está aqui, eu providenciei para que você apresente seu cheque de doação durante o baile. É para uma causa maravilhosa, fornecer terapia equestre para crianças desfavorecidas. Graham ainda parecia intrigado. Isso parece bom, mas por que convidar ela? O sorriso de Victoria se alargou. Por causa de sua óbvia conexão com cavalos, é claro, pensei que ela poderia dizer algumas palavras sobre o valor terapêutico dos relacionamentos homem-cavalo. Dado seu histórico, seria tão autêntico. Os instintos de ela estavam gritando que essa bondade repentina de Victoria não era o que parecia, mas recusar a faria parecer ingrata, especialmente com Graham observando a troca curiosamente. Isso é muito atencioso, disse ela cuidadosamente. Mas não tenho certeza se me sentiria confortável falando em frente a uma multidão. Seriam apenas 1 ou 2 minutos, garantiu Victoria. Nada formal. E naturalmente eu vou ajudá-la a encontrar algo apropriado para vestir. Seus olhos passaram pelo simples vestido de algodão de ela. Não podemos esperar outro milagre da loja, de roupas usadas. A indireta sutil não passou despercebida por ela, mas antes que ela pudesse responder, Graham falou. Se ela não quiser falar, ela não deve ter que falar, disse ele firmemente. Victoria se voltou para ele com olhos arregalados e inocentes. Mas, querido, eu já mencionei isso para os Prestons. Eles ficaram tão animados com a ideia. Seria estranho mudar os planos agora. Graham franziu a testa, mas não discutiu mais. Olhou para ela. É totalmente sua escolha. Não se sinta pressionada. O sorriso de Victoria permaneceu fixo, mas havia um desafio em seus olhos que ela não conseguia ignorar. Qualquer que fosse o jogo que Victoria estava jogando, recusar-se a participar só a faria parecer covarde. Tudo bem, disse ela finalmente. Estou feliz em ajudar por uma causa tão boa. Victoria bateu as palmas das mãos. Maravilhoso. Vou buscá-la às 6 de sábado. Podemos nos arrumar juntas na minha suíte de hotel na cidade. Com isso resolvido, ela escapou. O agradável calor de sua manhã com Graham agora ofuscado pelo convite inesperado de Victoria e pela sensação de mau pressentimento que ele trouxe. Durante a semana, ela tentou se concentrar em seu trabalho, mas sua mente voltava constantemente à manhã de domingo,
A conversa fácil com Graham, o interesse dele em suas opiniões, o jeito como seus olhos haviam se encontrado do outro lado da ilha da cozinha. Então seus pensamentos inevitavelmente se voltavam para o estranho convite de Victoria e a sensação desconcertante de que estava caindo numa armadilha. Na quarta-feira à tarde, enquanto ela estava limpando a biblioteca, Graham a procurou. "Como estão os seus preparativos para o gala?" perguntou ele encostado na porta. "Bem", respondeu ela, embora na verdade não tivesse ideia do que vestir ou o que dizer sobre ecoterapia. Graham pareceu perceber sua incerteza. "Sabe, você não precisa fazer isso. Posso dizer à Victoria que você mudou de ideia." E fazê-la pensar que estou com medo? Ela sacudiu a cabeça. "Vou ficar bem." Victoria pode ser intensa em eventos sociais, disse Graham cuidadosamente, especialmente quando se trata de impressionar as pessoas certas. Ela deixou o espanador e virou-se para encará-lo diretamente. "Posso lhe perguntar algo pessoal, Sr. Westfield?" "Graham", ele corrigiu automaticamente. "E sim." "Por que, Victoria?" A pergunta a estava incomodando a semana toda. A mulher parecia tão diferente do homem que ela estava começando a conhecer, aquele que se importava com o legado de seu pai e podia falar com tanta ternura sobre um cavalo assustado. Graham pareceu surpreso com sua franqueza. "Isso é pessoal", disse ele, mas então suspirou. "Victoria vem do mundo em que vivi nos últimos 20 anos. Ela entende as obrigações sociais, as conexões de negócios. Ela é bonita, inteligente e sabe exatamente o que se espera da esposa, de um homem de sucesso. Isso não parece amor", observou ela calmamente. "Amor?", repetiu Graham, como se a palavra fosse estrangeira. "Na nossa idade, o casamento é mais sobre compatibilidade e objetivos comuns." Mas ele não a olhou nos olhos ao dizer isso. "Entendo." Ela pegou seu espanador novamente, sinalizando o fim da conversa. "Se me der licença, preciso terminar aqui antes de começar o jantar." Graham ficou parado na porta. Ela, sobre sábado, "Está tudo bem", interrompeu ela. "Agradeço sua preocupação, mas consigo lidar com Victoria e seus amigos." Depois de um momento, Graham assentiu e a deixou para seu trabalho. Mas ela não pôde deixar de notar que ele parecia preocupado, e ela se perguntou se ele estava tendo dúvidas sobre o gala, sobre Victoria ou talvez sobre algo mais. Na noite de sábado, precisamente às 6, o BMW elegante de Victoria parou em frente à pequena casa alugada de ela, na periferia da cidade. Ela havia passado a tarde reunindo coragem, lembrando-se de que havia enfrentado a crueldade de Victoria no hipódromo e saído vitoriosa. Qualquer que fosse o plano da mulher para aquela noite, ela enfrentaria com a mesma dignidade. Ela havia escolhido um vestido preto simples, a coisa mais bonita que possuía, comprado para o funeral de sua mãe anos atrás. Mas Victoria havia insistido em fornecer algo mais adequado. Dados os gostos caros de Victoria, ela estava curiosa apesar de sua cautela. Victoria mal olhou para a modesta casa de ela enquanto a levava para o carro. "Estamos um pouco atrasadas", disse ela bruscamente. "A estilista já está esperando no hotel." A viagem para a cidade foi preenchida com a conversa unilateral de Victoria sobre quem estaria presente no gala e a importância de causar a impressão certa. Ela ficou sentada em silêncio, observando como as mãos perfeitamente cuidadas de Victoria agarravam o volante com muita força sempre que ela mencionava o nome de Graham. A suíte do hotel era uma correria de atividades quando chegaram. Uma cabeleireira e uma maquiadora estavam preparando seus equipamentos e várias malas de roupas estavam penduradas no quarto. "Você vai usar o vestido azul", instruiu Victoria, apontando para uma das malas. "Já verifiquei o tamanho. Deve servir bem." Enquanto os profissionais trabalhavam em seus cabelos e maquiagem, Victoria manteve um fluxo de conversa com eles, mal reconhecendo ela, exceto para dar instruções ocasionais. Maquiagem mais natural para ela. Queremos que ela pareça ela mesma, só melhor. Finalmente, chegou a hora de se vestir. Victoria desapareceu no banheiro com sua mala de roupa, deixando ela para se trocar no quarto. Quando ela abriu o zíper da mala que Victoria havia indicado, ela ofegou. O vestido lá dentro era realmente azul.
um azul elétrico intenso em um tecido rígido e brilhante que parecia barato, apesar do que certamente era um preço de grife. O corte era desfavorável, uma silhueta quadrada com uma bainha estranha que ficaria no pior ponto possível de suas pernas. Era exatamente o oposto do elegante vestido vintage que ela usara nas corridas, claramente escolhido para fazê-la parecer o mais desajeitada possível. Ela ficou parada olhando para ele, a compreensão surgindo. Essa era a vingança de Victoria, desfilá-la na frente das mesmas pessoas que a haviam admirado no hipódromo, mas desta vez com um vestido deliberadamente escolhido para fazê-la parecer ridícula. Por um momento, ela considerou-se recusar a usá-lo, mas sabia que era exatamente o que Victoria esperava. Que ela recuasse, parecendo ingrata e confirmando a narrativa de Victoria de que ela não pertencia ao mundo deles. Com mãos determinadas, ela tirou o vestido do cabide. Ela o usaria, falaria sobre ecoterapia como solicitado e manteria sua dignidade, independentemente de sua aparência. Graham havia dito que ela mostrava o que era a verdadeira classe, não por meio de grifes, mas por meio do caráter. Aquela noite, testaria essa teoria. Victoria saiu do banheiro com um vestido vermelho deslumbrante que destacava sua figura perfeita, seus cabelos loiros penteados em um elegante coque. Seus olhos se arregalaram com satisfação mal disfarçada quando ela viu ela com o vestido azul. "Oh, meu Deus", disse ela, sua voz doce e melosa. "Isso é o diferente do que eu esperava. A vendedora da loja me garantiu que era muito moderno." Ela encontrou seu olhar firmemente. "Está bem, Sra. Chambers. Obrigada por providenciá-lo." O sorriso de Victoria vacilou levemente com a compostura de ela. Ela claramente esperava lágrimas, ou recusa, não essa aceitação silenciosa. "Bem, então", disse ela bruscamente, "devemos ir. Graham está nos encontrando no evento." Enquanto elas dirigiam para a propriedade Preston, ela ensaiou mentalmente o que poderia dizer sobre ecoterapia. Apesar da óbvia tentativa de Victoria de humilhá-la por meio de roupas, ela era genuinamente apaixonada pela própria causa. Se ela se concentrasse nos cavalos e nas crianças que eles poderiam ajudar, talvez pudesse salvar alguma dignidade. Da noite. A propriedade Preston estava em chamas com luzes quando chegaram. Manobristas correram para abrir as portas de seus carros e fotógrafos tiraram fotos dos convidados subindo a grande escada até a entrada. Victoria colocou seu sorriso social enquanto elas se juntavam à procissão. "Lembre-se", murmurou ela, para ela enquanto se aproximavam da porta, "quando Graham apresentar o cheque, eu vou apresentá-la para seu pequeno discurso. Apenas seja breve. Essas pessoas não estão interessadas em palestras. Lá dentro, o salão de baile era uma vitrine brilhante de riqueza e privilégio. Lustres de cristal pendiam de tetos com caixotões, iluminando paredes adornadas com obras de arte inestimáveis. Convidados elegantemente vestidos se misturavam taças de champanhe na mão, enquanto um quarteto de cordas tocava suavemente no canto. Ela imediatamente sentiu os olhares e os sussurros quando entrou ao lado de Victoria. O vestido azul estava ainda mais obviamente errado nesse ambiente, sua cor forte e corte desfavorável se destacando entre as roupas sofisticadas das outras mulheres. Mas ela manteve a cabeça erguida, lembrando-se do conselho de Martha Jenkins. "Quando eles olharem para você como se você não pertencesse, olhe de volta como se você fosse a dona do lugar." Victoria, enquanto isso, estava claramente aproveitando o espetáculo que havia criado. Ela guiou ela pela multidão, fazendo apresentações com divertimento mal disfarçado. "Vocês se lembram de ela, a governanta de Graham? Ela foi tão adorável nas corridas que eu simplesmente tive que incluí-la esta noite." Alguns dos convidados estavam abertamente confusos com a aparência de ela, claramente lembrando a mulher elegante do hipódromo e incapazes de reconciliá-la com a figura desajeitadamente vestida diante deles agora. Outros sorriram com condescendência velada, entendendo e apreciando imediatamente a cruel piada de Victoria. E então Graham apareceu, bonito em um smoking perfeitamente ajustado. Seus olhos encontraram ela imediatamente, abrindo-se levemente, com sua aparência.
Ele se aproximou deles, sua expressão ilegível. Victoria, ela. Ele acenou para cada uma delas por sua vez. Vocês duas estão coloridas esta noite. Victoria passou o braço pelo dele possessivamente. O vestido de ela não é interessante? A boutique me garantiu que era a última tendência europeia. Os olhos de Graham encontraram os de ela, e naquele momento, ela soube que ele entendia exatamente o que Victoria havia feito. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. É certamente distintivo, disse ele cuidadosamente. Ela... Posso falar com você por um momento? Antes que Victoria pudesse objetar, Graham levou ela para um canto tranquilo do salão de baile. Sinto muito, disse ele baixinho. Deveria ter percebido que Victoria poderia... Tudo bem, interrompeu ela. É só um vestido. O olhar de Graham percorreu a roupa desfavorável. Isso foi deliberado. Ela está tentando te envergonhar. Eu sei, admitiu ela, mas não vou dar a ela a satisfação de ficar chateada com isso. A admiração brilhou nos olhos de Graham. Você é extraordinária, disse ele suavemente. Antes que ela pudesse responder, a senhora Preston, a anfitriã, se aproximou deles. Graham, aí está você. Estamos prontos para a apresentação quando você estiver. Graham assentiu. Já vamos. Quando a senhora Preston se afastou, ele se voltou para ela. Você tem certeza de que se sente confortável com isso? Posso inventar uma desculpa? Não, disse ela firmemente. Estou aqui para falar sobre ecoterapia. Isso é o que importa, não minha aparência. Algo mudou na expressão de Graham. Um amolecimento, um reconhecimento. Sem aviso, ele estendeu a mão e pegou a dela, apertando-a levemente antes de soltá-la. Vamos acabar com isso, disse ele. Enquanto eles se aproximavam do pequeno palco onde a apresentação aconteceria, Victoria os interceptou, os olhos brilhando, em seu breve momento de conexão. Aí estão vocês, disse ela, sua voz tensa. Todo mundo está esperando. O trio seguiu para o palco, onde um microfone havia sido instalado. A senhora Preston apresentou Graham com efusivos elogios à sua generosidade, e ele se adiantou para entregar um cheque de tamanho exagerado ao representante da instituição de caridade. A multidão aplaudiu educadamente. Então Victoria deslizou para a frente, pegando o microfone com desenvoltura. Senhoras e senhores, temos um agrado especial esta noite. Como vocês sabem, esta maravilhosa instituição de caridade oferece experiências de ecoterapia para crianças carentes. Para nos dar uma ideia deste importante trabalho, convidei alguém com qualificações únicas para dizer algumas palavras. Sua pausa foi deliberada, seu sorriso predatório enquanto ela se virava para ela. Alguns de vocês talvez se lembrem de ter conhecido Ella Morgan na Governor's Cup no último fim de semana. O que vocês talvez não saibam é que antes de se tornar a governanta de Graham, ela trabalhou com cavalos na fazenda modesta de sua família. A ênfase em modesta e governanta era sutil, mas inconfundível, um lembrete para todos do lugar de ela. Ela, por favor, venha compartilhar suas ideias sobre ecoterapia. Enquanto ela se aproximava do microfone em seu vestido azul chamativo, ela podia sentir a mistura de curiosidade, pena e divertimento no olhar da multidão. Victoria ficou ao lado, os olhos brilhando de triunfo, enquanto Graham observava com preocupação do outro lado do palco. Este era o momento que Victoria havia orquestrado. Ela em exposição, vestida de forma ridícula, marcada como uma outsider neste mundo de riqueza e privilégio. O que quer que ela dissesse agora, Victoria acreditava que a imagem sozinha desfaria todas as impressões positivas que ela havia causado no hipódromo. Respirando fundo, ela olhou para o mar de rostos e começou a falar. Naquele momento, enquanto ela estava diante do microfone no vestido azul extravagante que Victoria havia escolhido para humilhá-la, ela tomou uma decisão. Ela não falaria sobre si mesma, nem daria desculpas por sua aparência. Em vez disso, ela se concentraria inteiramente no que importava, os cavalos e as crianças que eles poderiam ajudar. Boa noite, começou ela, sua voz surpreendentemente firme. Sinto-me honrada em falar para vocês esta noite sobre programas de ecoterapia. Ela fez uma pausa,
olhando para o mar de convidados elegantes, seus rostos uma mistura de curiosidade e pena mal disfarçada. Do canto do olho, ela pôde ver o sorriso satisfeito de Victoria e a expressão preocupada de Graham. Gostaria de contar a vocês sobre uma égua chamada Starlight, continuou ela. Meu pai a resgatou quando eu tinha 12 anos. Ela havia sido abusada, deixada em um piquete lamacento sem cuidados adequados. Ela tinha medo de pessoas, especialmente de homens. O salão ficou silencioso. Os convidados que estavam sussurrando sobre sua aparência, agora envolvidos em sua história, apesar de si mesmos. Durante meses, meu pai trabalhou com ela, usando apenas paciência e bondade. Ele nunca elevou a voz, nunca a forçou a fazer nada. Ele simplesmente mostrou a ela, dia após dia, que nem todos os humanos a machucariam. A voz de ela ficou mais forte enquanto ela falava sobre o que sabia e amava. O dia em que Starlight finalmente deixou meu pai tocá-la sem hesitar foi o dia em que entendi que a confiança, uma vez quebrada, pode ser reconstruída, mas apenas por meio de cuidados e respeito consistentes. Ela olhou diretamente para vários dos convidados mais ricos agora. Quando uma criança foi ferida ou negligenciada, ela constrói muros assim como Starlight fez. Elas esperam dor, não bondade. Um programa de ecoterapia não apenas ensina a montar, ensina a confiar novamente. O cavalo não se importa com as roupas que elas usam, o bairro de onde vêm ou os erros que cometeram. Um cavalo só responde a como é tratado no momento. Presente. O olhar de ela se voltou para Graham, cujos olhos estavam fixos nela com uma intensidade que a fez o coração bater mais rápido. Toda criança merece a chance de sentir essa conexão, saber que pode se comunicar e guiar um animal de 1000 libras por meio de nada, além de persistência gentil e respeito mútuo. Isso constrói uma confiança que nenhuma sala de aula pode ensinar. Ela sorriu então, um sorriso genuíno que transformou seu rosto e, de alguma forma, fez o vestido extravagante parecer menos importante. Suas generosas doações esta noite darão às crianças essa oportunidade. Elas aprenderão o que meu pai me ensinou, que paciência, bondade e respeito podem superar os medos mais profundos. Obrigada. Quando ela se afastou do microfone, houve um momento de silêncio, depois aplausos. Aplausos de verdade, não do tipo educado e superficial, mas entusiastas e sinceros. O rosto de Victoria havia congelado em um sorriso forçado. Seu plano, claramente dando errado. Ela esperava que ela fosse desajeitada e deslocada, que divagasse nervosa ou falasse de forma simplista sobre cavalos. Em vez disso, ela havia proferido um discurso comovente e articulado que ressoou em todos na sala. Enquanto ela descia do palco, vários convidados se aproximaram dela com interesse genuíno, fazendo perguntas sobre programas de ecoterapia e compartilhando histórias de suas próprias experiências com cavalos. O vestido feio, que parecia tão importante quando ela chegou, agora mal era notado enquanto as pessoas se envolviam com suas palavras em vez de sua aparência. Graham observava, à distância, uma estranha mistura de emoções brincando em seu rosto. Orgulho certamente de como ela havia se comportado, mas havia algo mais também. Uma realização surgindo em seus olhos, enquanto ele observava o contraste gritante entre a crueldade calculada de Victoria e a graça simples de ela. Victoria, enquanto isso, estava circulando pela sala com crescente desespero, chamando a atenção para si mesma e para longe de ela. Mas seus esforços tinham uma qualidade frágil agora, sua risada muito alta, seus gestos muito expansivos. Ela certamente é sincera, não é? Disse Victoria em voz alta, para um grupo que incluía vários criadores de gado influentes. Tão refrescante ter alguém falando de suas experiências humildes em vez de conhecimento acadêmico. Mas sua tentativa de elogio indireto foi em vão. Um dos criadores de gado, um senhor idoso com o rosto enrugado, se voltou para Victoria com um olhar frio. Aquela mulher humilde sabe mais sobre psicologia equina do que a maioria dos treinadores que contratei, disse ele. Graham tem sorte de ter encontrado alguém com sua perspicácia. O rosto de Victoria corou enquanto o grupo se dispersava, deixando-a sozinha com sua taça de champanhe
e sua fúria. Do outro lado da sala, ela havia encontrado um canto quieto para recuperar o fôlego. O preço emocional da noite, da tentativa de Victoria de humilhá-la à recepção positiva e inesperada de seu discurso, a deixou sentindo-se esgotada. Posso me juntar a você? A voz de Graham era suave ao lado dela. Ela olhou para cima, acenando com a cabeça em permissão. Isso foi... Graham pareceu procurar a palavra certa. Lindo. Seu discurso. Não apenas o que você disse, mas como você disse. Obrigada, respondeu ela simplesmente. Devo um pedido de desculpas, continuou. Ele, sua voz baixa e séria. Eu deveria ter percebido o que Victoria estava planejando. Eu deveria ter protegido você disso. Ela negou com a cabeça. Eu não preciso de proteção, Graham, e estranhamente estou grata por esta noite. Ele pareceu surpreso. Grata, depois que ela deliberadamente escolheu aquele vestido para fazê-la parecer ridícula, ela completou por ele. Sim, mas ao fazer isso ela provou algo importante. O que é isso? Que o que importa não é o que você veste ou quanto dinheiro você tem. É quem você é quando as coisas ficam difíceis. Ela alisou as mãos sobre o tecido azul horrível. Este vestido não me impediu de falar minha verdade. E não impediu as pessoas de ouvir. Graham olhou para ela com crescente admiração. Você é incrível, disse ele suavemente. Você sabe disso? Antes que ela pudesse responder, Victoria apareceu ao lado deles, seu sorriso frágil e seus olhos frios. Você está aí, querido, disse ela a Graham, ignorando ela completamente. O governador está pedindo por você, algo sobre uma oportunidade de negócios em potencial. Ela puxou o braço dele. Vamos. Graham não se moveu. Em um instante, Victoria. Os olhos de Victoria se estreitaram. É importante, Graham. Muito mais importante do que... Seu olhar desviou-se com desprezo para ela. Seja lá o que for. Isso, disse Graham deliberadamente, é uma conversa com alguém que respeito. Alguém que acabou de fazer um discurso comovente que impressionou todos na sala, apesar de suas óbvias tentativas de prepará-la para o fracasso. A máscara de Victoria escorregou, apenas por um instante, revelando a raiva por baixo. Mas ela se recuperou rapidamente, forçando uma risada. Não seja absurdo. Por que eu desejaria que ela falhasse? Fui eu quem a convidou. Sim, disse Graham calmamente. Você a convidou. Escolheu um vestido deliberadamente pouco lisonjeiro e a posicionou para falar na frente de todos que a haviam admirado nas corridas. Não foi gentil, Victoria. Na verdade, foi cruel. O rosto de Victoria endureceu. Gentileza? Você acha que eu deveria ser gentil com a mulher que está tentando roubar meu noivo? Por favor, Graham. Eu vi como você a olha. Ela se levantou, mortificada. Eu deveria ir. Isso é entre vocês dois. Não, disse Graham com firmeza, seus olhos nunca deixando o rosto de Victoria. Isso também diz respeito a você, ela. Por favor, fique. A mão perfeitamente manicure de Victoria apertou sua taça de champanhe. Então é assim que vai ser? Você está escolhendo sua governanta em vez de mim? Estou escolhendo a decência, respondeu Graham. Estou escolhendo alguém que se importa com cavalos e pessoas em vez de status social. Estou escolhendo alguém cuja compaixão e integridade brilham, não importa o que ela esteja vestindo. Ele se virou para ela, sua expressão amolecendo. Se ela quiser. A sala pareceu desaparecer enquanto ela o encarava, mal acreditando no que estava ouvindo. Graham... Victoria deu uma risada áspera. Isso é ridículo. Você está jogando nosso relacionamento, nosso futuro. Fora por quê? Algum conto de fadas de menina da fazenda? Graham finalmente se voltou para Victoria. Sinto muito, Victoria. Você é uma mulher bonita e realizada. Mas nós queremos coisas diferentes. Da vida. Acho que no fundo ambos sabemos disso há algum tempo. O rosto de Victoria se contorceu de fúria. Você vai se arrepender disso, sibilou ela. Então, em um ato final de maldade, ela levantou sua taça de champanhe e deliberadamente a inclinou, salpicando o líquido dourado na frente do vestido. Já infeliz de ela. Suspiros ecoaram de convidados próximos que testemunharam a cena. Victoria jogou sua taça vazia para um garçom que passava e se afastou.
seu vestido vermelho abrindo caminho pela multidão assustada. Ela ficou parada, o champanhe pingando de seu vestido no chão polido. Por um momento, ela pensou que poderia chorar, não por causa do vestido arruinado ou da humilhação pública, mas pela emoção avassaladora de tudo o que havia acontecido. Então, inesperadamente, ela começou a rir. A situação era tão absurda, tão melodramática, que o riso parecia a única resposta razoável. Graham olhou para ela surpreso. Então, um sorriso lento se espalhou por seu rosto e ele começou a rir também. Por um momento, eles ficaram juntos, em sua alegria compartilhada, ignorando os olhares curiosos ao redor da sala. "Vamos", disse Graham, pegando a mão dela. "Vamos sair daqui." Ele a conduziu pelo salão, passando pelos sussurros e olhares, até um amplo terraço que dava para os extensos jardins dos Prestons. O ar noturno era fresco e doce, um alívio bem-vindo à tensão lá dentro. "Sinto muito pelo seu vestido", disse Graham enquanto eles estavam na balaustrada de pedra, olhando para a paisagem iluminada pela lua. Ela negou com a cabeça. "Não se preocupe, eu não estou." "Não? Não. Porque agora eu nunca mais terei que usá-lo." Ela sorriu para ele. "Suspeito que tenha sido o presente de despedida da Victoria, uma desculpa para ir para casa e trocar de roupa." A expressão de Graham ficou séria. "Você quis dizer o que disse lá dentro, sobre me escolher?" Graham passou a mão pelos cabelos, parecendo subitamente quase um garoto em sua incerteza. "Quis dizer cada palavra. Nessas últimas semanas, especialmente desde a corrida, eu a vi, realmente a vi, pela primeira vez. E percebi algo importante." "Que é?" ela perguntou suavemente. "Que eu estive vivendo a vida de outra pessoa, interpretando um papel que eu achava que devia interpretar. O empresário de sucesso, o rico fazendeiro com a perfeita noiva socialite." Ele pegou ambas as mãos dela nas suas, mas os momentos em que me senti mais vivo recentemente foram os mais simples, trabalhando com você e a Morning Glory nos estábulos, compartilhando o café da manhã na minha cozinha, assistindo você falar do fundo do seu coração esta noite. O pulso de ela acelerou com suas palavras, mas a cautela a deteve. "Graham, nós viemos de mundos diferentes. Alguns momentos agradáveis não mudam isso." "Talvez seja a hora de eu voltar ao mundo do meu pai", ele disse. "Ele construiu a fazenda Westfield com um trabalho árduo e um amor genuíno pela terra e pelos animais. Desde sua morte, eu a tratei como um símbolo de status em vez da fazenda produtiva que ela deveria ser." Ele olhou para o jardim iluminado pela lua, depois voltou para ela. "Eu quero reconstruir o que meu pai criou. Não apenas os negócios, mas o espírito do lugar. E eu não consigo imaginar fazer isso sem você, como sua governanta." "Ela?" perguntou, precisando de clareza. Graham balançou a cabeça. "Não como minha parceira em todos os sentidos." A respiração de ela falhou. "Graham, isso está acontecendo tão rápido. Um mês atrás você mal percebia que eu existia. Um mês atrás eu estava cego", ele admitiu. "Mas ver você com os cavalos, observar como você se conecta com eles, ouvir você falar esta noite, é como finalmente enxergar claramente depois de anos de neblina." Ele se aproximou, sua voz baixando. "Eu entendo se você precisar de tempo. Não estou pedindo uma resposta esta noite. Estou apenas pedindo uma chance para mostrar quem eu realmente sou e quem nós poderíamos ser juntos." Ela olhou para ele, este homem que havia se transformado de empregador arrogante em algo completamente diferente diante de seus olhos. "E quem é o verdadeiro Graham Westfield? Um homem que quer honrar o legado de seu pai. Um homem que também está aprendendo, talvez tarde demais, que o verdadeiro valor não é medido em contas bancárias ou conexões sociais." Seus olhos encontraram os dela intensamente. Um homem que está se apaixonando por sua governanta. A palavra amor pairou no ar entre eles, frágil e poderosa. Ela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, inesperadas e imparáveis. "Ei", Graham disse gentilmente, levantando a mão para enxugar uma lágrima de sua bochecha. "Eu não quis te chatear." "Você não quis", ela o assegurou. "É só muita coisa para assimilar." "Eu sei." Ele sorriu pesarosamente.
E você está aqui com um vestido encharcado de champanhe que minha ex-noiva escolheu para te humilhar. Não, exatamente o cenário romântico que eu teria escolhido para essa conversa. Ela riu apesar de suas lágrimas. É certamente memorável. A expressão de Graham ficou terna. Posso levá-la para casa? E talvez possamos conversar mais amanhã? Talvez enquanto trabalhamos com a Morning Glory? Ela acenou com a cabeça, uma sensação calorosa de possibilidade se desdobrando em seu peito. Eu gostaria disso. As próximas semanas passaram em uma mudança suave e gradual de seu relacionamento. Graham insistiu que ela continuasse seu trabalho na casa da fazenda enquanto eles exploravam seus sentimentos em mudança, não querendo que ela se sentisse financeiramente vulnerável enquanto navegavam nessas novas águas. Mas a dinâmica havia mudado completamente. Ela não era mais invisível a ele. Eles compartilhavam refeições juntos, trabalhavam lado a lado com os cavalos e passavam longas noites conversando sobre seus sonhos e memórias. A notícia do noivado rompido de Graham e Victoria se espalhou rapidamente pela sociedade local. Victoria voltou para Dallas, espalhando boatos sobre a crise da meia-idade de Graham e sua paixão pela empregada. Mas tais fofocas pareciam muito distantes da realidade pacífica da vida na fazenda Westfield. Um mês após o baile de caridade, Graham surpreendeu ela ao pedir que ela o acompanhasse a um local especial na propriedade. Um topo de colina com vista para toda a fazenda, com vistas que se estendiam por quilômetros em todas as direções. Meu pai pediu minha mãe em casamento. Neste local, Graham disse a ela enquanto eles estavam juntos, assistindo o pôr do sol pintar o céu em laranjas e rosas brilhantes. Ele sempre disse que um homem deveria ser capaz de mostrar à sua futura esposa o mundo que ele queria construir com ela. O coração de ela deu um salto, mas ela manteve a compostura. É lindo aqui em cima. Quando eu era menino, Graham continuou, ele me trazia aqui para falar sobre o futuro da fazenda. Ele apontava onde planejava expandir os estábulos, onde queria construir novos piquetes, como ele imaginava a propriedade crescendo e prosperando. Ele se virou para ela, tomando suas mãos nas suas. Eu gostaria de fazer isso agora, compartilhar minha visão com você. Mas eu não consigo imaginar nenhum futuro para a fazenda Westfield que não inclua você e ela. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo. Eu sei que é cedo. Eu sei que algumas pessoas vão falar. Mas eu perdi muitos anos vivendo uma vida que não era verdadeira para quem eu realmente sou ou o que eu realmente quero. Ele abriu a caixa para revelar um anel. Não um diamante chamativo como Victoria usava, mas uma bela esmeralda em ouro antigo, com pequenos diamantes ladeando-a de cada lado. Era da minha avó, ele explicou. Uma garota de fazenda como você que se casou com meu avô quando ele não tinha nada além de sonhos e determinação. Meu pai guardou para mim, embora eu nunca entendesse por que ele não queria que eu desse para Victoria. Seus olhos se enrugaram. Agora eu entendo. Ele estava esperando que eu encontrasse alguém que fosse digna disso, alguém com o mesmo espírito de trabalho árduo, honestidade e amor que tornou seu próprio casamento tão forte. Ela olhou para o anel, seu coração cheio até transbordar. Graham, eu te amo, Ella Morgan, ele disse simplesmente. Eu amo sua gentileza, sua integridade, sua maneira gentil com animais assustados e fazendeiros arrogantes. Seu sorriso era terno. Você quer se casar comigo? Você vai me ajudar a reconstruir a fazenda Westfield no lugar que meu pai sempre imaginou. Uma fazenda produtiva administrada com amor e respeito pela terra e pelos animais? Lágrimas encheram os olhos de ela enquanto ela olhava do anel para o homem que o segurava. A transformação nele nessas últimas semanas tinha sido notável. O retorno de um homem decente e trabalhador que havia ficado escondido sob anos de polimento corporativo e postura social. Sim, ela sussurrou, sua voz falhando. Sim, eu quero... Quando Graham colocou o anel em seu dedo, o pôr-do-sol lançou longas sombras sobre a fazenda abaixo deles. Os estábulos onde eles haviam se conectado verdadeiramente pela primeira vez, os campos onde os cavalos pastavam pacificamente, a casa que agora se tornaria verdadeiramente um lar. Graham a puxou para perto,
seus lábios encontrando os dela em um beijo que parecia uma promessa. De parceria, de sonhos compartilhados, de um amor construído em respeito mútuo em vez de expectativas sociais. Quando finalmente se separaram, ela riu baixinho. O que seus amigos da sociedade vão dizer? O milionário e sua governanta? Graham sorriu, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Eles vão dizer que sou o homem mais sortudo do condado, e eles estarão certos. 1 ano depois, a casa aberta da fazenda Westfield estava em pleno andamento. Graham havia revivido a tradição de seu pai de convidar a comunidade para visitar a fazenda, ver os cavalos e desfrutar de uma tarde de hospitalidade campestre. Ela, não mais uma governanta, mas coproprietária da fazenda e diretora do programa de terapia equestre, se movia pela multidão cumprimentando os convidados e respondendo perguntas sobre seu recém-estabelecido centro de equitação terapêutica para crianças desfavorecidas. A potra Morning Glory, agora totalmente recuperada e dócil como um cordeiro, era a atração principal, pacientemente carregando crianças em passeios supervisionados ao redor do piquete. A transformação na égua, outrora assustada, refletia a transformação da própria fazenda, de um local de exibição para uma fazenda produtiva com coração e propósito. Graham estava do outro lado do pátio, em profunda conversa com um fazendeiro local sobre práticas de pastoreio sustentável. Ao cruzar o olhar de ela, ele sorriu e se desculpou, seguindo em direção a ela. Como estão indo as demonstrações de terapia? Ele perguntou, passando um braço pela cintura dela. Maravilhosamente. Ela respondeu, se encostando nele. 2 famílias já se inscreveram para o programa de verão. Graham deu um beijo em sua têmpora. Meu pai ficaria orgulhoso do que construímos aqui. Sim, ele ficaria, disse uma voz inesperada. Atrás deles, eles se viraram para encontrar Richard, o antigo sócio de Graham, de pé com sua esposa Diane. Eles não tinham visto o casal desde que anunciaram seu noivado. Richard, disse Graham, surpreso, mas educado. Eu não esperava te ver aqui. O homem mais velho sorriu. Quando soubemos do seu programa de equitação terapêutica, Diane insistiu que víssemos por nós mesmos. Temos uma neta com necessidades especiais. Sua expressão ficou mais séria. E eu queria te dar os parabéns aos 2. Obrigada, disse ela, estendendo a mão. Richard a pegou, depois olhou para Graham com um respeito recém-descoberto. Seu pai e eu éramos amigos, sabe? Antes dele falecer. Isso, ele gesticulou para a fazenda movimentada ao redor deles. Isso é o que ele sempre quis para Westfield. Não apenas sucesso, mas propósito. Graham acenou com a cabeça, emoção cintilando em seu rosto. Levei muito tempo para entender isso. Mas você chegou lá, disse Richard, batendo em seu ombro. E, pelo que vi hoje, você encontrou a parceira perfeita para construir isso com você. Quando Richard e Diane seguiram para explorar mais da fazenda, Graham puxou ela para perto novamente. Ele está certo, sabe? Ele murmurou. Eu não teria conseguido fazer nada disso sem você. Ela sorriu para ele. Nós fizemos isso juntos, assim como faremos tudo o mais. Ao redor deles, a fazenda zumbia de atividade. Crianças rindo, cavalos relinchando, vizinhos se atualizando sobre notícias locais. Era exatamente o que o pai de Graham havia imaginado todos aqueles anos atrás. Não um símbolo de status, mas uma parte vibrante da comunidade. E no centro de tudo estavam Graham e ela, o casal improvável cujo amor havia transformado, não apenas suas próprias vidas, mas o legado da própria fazenda Westfield. Como se percebendo seus pensamentos, os braços de Graham se apertaram em volta dela. Feliz? Ele perguntou suavemente. Ela olhou ao redor para a vida que eles haviam construído juntos. Os cavalos resgatados encontrando um novo propósito, as crianças descobrindo confiança através da equitação, a terra sendo trabalhada com cuidado e respeito. Mais do que eu jamais sonhei ser possível, ela respondeu, se virando em seus braços para enfrentá-lo completamente. Os olhos de Graham, quentes de amor, encontraram os dela. Isso faz 2 de nós. E quando ele abaixou a cabeça para beijá-la, ali mesmo na frente de todos,
Ela sabia que sua história, o milionário e sua governanta que haviam encontrado o amor através das divisões sociais, estava apenas começando seu capítulo mais feliz.